Você já confiou em alguém tão profundamente só para ser traído pela pessoa que mais amava? Já se sentiu esquecido por Deus, mesmo quando você estava tentando fazer tudo certo? Imagina ser vendido pelos próprios irmãos, levado para um país distante, sem nada, sem ninguém, sem esperança, e mesmo assim se tornar o homem mais poderoso de uma nação inteira. Essa não é só uma história antiga, é uma história sobre superação, fé e propósito em meio ao sofrimento. E talvez essa seja a história que você precisava ouvir hoje. José era o filho amado de Jacó. Seu pai o via como um presente de Deus e o tratava de forma especial. Ele deu a José uma túnica colorida, símbolo do amor e da honra que sentia pelo filho. Mas os irmãos de José não suportavam essa diferença. Eles viam cada detalhe daquela túnica como um lembrete de que eram menos amados. José tinha sonhos onde ele via feixes de trigo se inclinando diante do dele, estrelas se curvando. Ele acreditava que havia um propósito em sua vida, mesmo jovem. Mas para os irmãos, cada palavra que saía da boca de José soava como arrogância, e a inveja crescia em silêncio dentro deles, até virar ódio. Certo dia, Jacó pediu a José que fosse ao campo ver como estavam os irmãos. José, obediente, caminhou uma longa distância para encontrá-los, talvez esperando ser bem recebido, mas encontrou olhares gelados. Eles o viram de longe e disseram: "Lá vem o sonhador, vamos matá-lo e ver o que será dos seus sonhos." Mas Rúben, o irmão mais velho, pediu que não tirassem a vida dele e sugeriu que o jogassem em um poço. Eles o agarraram, arrancaram a túnica colorida que José tanto amava e o jogaram em um poço seco, deixando-o ali para morrer de fome e sede. Mas a história não parou aí. Enquanto José estava no poço, seus irmãos viram mercadores ismaelitas indo para o Egito. Então, em vez de matá-lo, decidiram vendê-lo como escravo. Receberam 20 peças de prata em troca do próprio irmão. Imagine José, amarrado, sendo puxado daquele poço, pensando que estava sendo salvo, apenas para perceber que seria levado para longe de casa, de tudo que ele conhecia, sem saber se veria o pai novamente. A dor que ele sentiu naquele momento é algo que muitos de nós sentimos quando somos traídos por quem mais amamos, quando parece que nossos sonhos estão morrendo diante dos nossos olhos. No Egito, José foi vendido para Potifar, um oficial de Faraó. Mesmo sendo escravo, José trabalhou com excelência e tudo que ele fazia prosperava, porque Deus estava com ele. Potifar confiava tanto em José que colocou tudo o que tinha sob sua responsabilidade. Mas um dia, a esposa de Potifar tentou seduzir José. Ele recusou, dizendo que não poderia pecar contra Deus e contra seu senhor. Com raiva, ela mentiu, dizendo que José tentou atacá-la. E assim José, que já era escravo, agora foi lançado em uma prisão, pagando por um crime que não cometeu. Quantas vezes a gente faz o certo e mesmo assim sofre as consequências injustas? Na prisão, José poderia ter se revoltado, questionado Deus, desistido de tudo. Mas mesmo ali, ele continuou servindo, continuou sendo fiel, e Deus continuou abençoando José, mesmo em meio às correntes. Ele interpretou sonhos de prisioneiros e suas interpretações sempre se cumpriam, mas mesmo assim foi esquecido por 2 anos naquela prisão. Imagine a dor da espera, o sentimento de abandono, a solidão. Mas José segurava firme a sua fé, porque ele sabia que mesmo quando tudo parecia parado, Deus ainda estava trabalhando, mesmo que ele não visse. Um dia, o faraó teve sonhos estranhos que ninguém conseguia interpretar. Foi então que o copeiro do rei lembrou de José, o escravo esquecido na prisão. José foi chamado e, mesmo diante do homem mais poderoso do mundo, disse: "A interpretação pertence a Deus." Ele revelou que os sonhos significavam 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de fome, e que o Egito precisava se preparar. Faraó ficou tão impressionado que colocou José como governador do Egito, o segundo homem mais poderoso, responsável por todo o alimento da nação, salvando milhões de vidas. De escravo e prisioneiro,
veio a governador, porque Deus nunca se esqueceu de José. Durante os anos de fome, os irmãos de José foram ao Egito em busca de alimento, sem saber que o governador era o próprio irmão que eles traíram. Eles se curvaram diante de José, sem reconhecer quem ele era, cumprindo o sonho que José tivera anos antes. José poderia ter se vingado, poderia ter negado alimento, mas em vez disso, ele chorou, revelou sua identidade e disse: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou isso em bem para salvar muitas vidas." Ele abraçou os irmãos e os perdoou, mostrando que, mesmo quando os outros nos ferem, Deus pode transformar nossa dor em propósito. A história de José nos lembra que, mesmo quando somos traídos, injustiçados ou esquecidos, Deus continua trabalhando em nossa história. O poço não é o fim. A prisão não é o fim. Se você está enfrentando traições ou momentos de dor, lembre-se, Deus ainda tem um propósito para você. Se este vídeo falou com você, deixe o like, compartilhe e se inscreva para mais histórias bíblicas que fortalecem a sua fé. Até o próximo vídeo.